Algumas histórias não pertencem a um lugar. Elas pertencem ao ar. Circulam entre as folhas, nas trilhas escondidas, nas paredes antigas de casas de madeira que ainda rangem com o tempo. Você pode não vê-las, mas sente quando elas chegam. Às vezes vêm com o vento, outras com o silêncio. Mas em certas noites, elas chegam com um assovio. Esta é a história de um vilarejo esquecido, no coração da floresta, onde o tempo parou, e com ele, algo muito antigo despertou. As noites no interior são diferentes. Não é só o silêncio que pesa, mas o tipo de silêncio. Um vazio espesso, quase consciente, como se a própria terra tivesse prendido a respiração. Foi nesse tipo de noite que tudo começou. Sem lua, sem vento e sem os sons de grilos, corujas ou farfalhar de folhas. Apenas um assovio seco, longo como um chamado vindo do nada. O velho, que morava sozinho no alto da colina, foi o primeiro a escutar. Disse que parecia alguém pedindo ajuda, mas não com palavras, e sim com aquele som contínuo e hipnótico que parecia se aproximar sem jamais revelar sua origem. Ele contou que fechou portas, trancou janelas, tapou os ouvidos, mas o som continuava, como se viesse de dentro da casa. E naquela mesma madrugada, a vela que usava para espantar a escuridão se apagou sozinha. Quando tentou reacendê-la, ouviu a voz: "Você esqueceu da promessa." No dia seguinte, os vizinhos encontraram o velho na varanda. Estava acordado, mas imóvel, os olhos abertos como se ainda vissem o escuro da noite anterior. Ele não falou mais nada. Desde então, passou a repetir a mesma frase todos os dias, como se fosse uma oração esquecida. Se ouvir, não responda. Se ouvir, não responda. E foi aí que os mais antigos começaram a sussurrar. A Matinta Pereira voltou. Não era a primeira vez que aquele nome rondava a região, mas ninguém ousava mencioná-lo em voz alta. Era uma figura da floresta, uma presença que caminhava entre a mata e o telhado das casas, assoviando em busca de algo ou alguém. Dizem que é uma mulher velha, vestida de preto, que aparece só depois do entardecer. Mas o que ela é, ninguém sabe ao certo. Uns dizem que é uma bruxa, outros uma maldição viva que se passa de geração em geração. E há ainda quem acredite que ela nem é humana, apenas uma ideia, um eco que se alimenta do medo. O que poucos sabiam é que o velho, conhecido por todos como seu Adalvino, tinha feito um pacto. Quando era jovem, enfrentou uma doença grave e sua avó, uma benzedeira respeitada nas redondezas, pediu algo à Matinta, uma troca, a saúde dele em troca de um compromisso futuro. Ela virá cobrar. Quando assoviar, você saberá. O tempo passou e o homem esqueceu. Viveu décadas em paz, como se a dívida tivesse sido perdoada. Até a noite em que o som retornou. E ele não pagou, porque o pagamento, segundo a lenda, nunca é claro. Às vezes, ela quer tabaco, outras café ou um pedaço de pão quente deixado na varanda. Mas quando a dívida é grande, ela quer mais. Dizem que ela se alimenta do que a pessoa mais tem medo de perder. E quando não recebe, ela volta. Não como sombra, nem como vulto, mas como presença, aquela sensação fria no pescoço, o som de passos onde não há chão, o assovio que começa fora da casa e termina dentro. A casa de seu Adalvino permaneceu vazia por meses depois do ocorrido. As janelas foram lacradas com tábuas. Os vizinhos evitavam passar perto da trilha que levava até a colina e ninguém ousava mencionar o nome da Matinta em voz alta. Era como se o próprio terreno estivesse marcado. Mas a vida não para. E uma carta registrada no cartório da vila de São Valentim do Norte, um pequeno povoado encravado no meio do estado do Pará, chegou à capital, destinada a um único herdeiro, Miguel, neto distante de Adalvino, morador de Belém, recém-formado em arquitetura. A carta trazia poucas palavras, mas um tom de urgência quase desconexo. A casa precisa de você. Ela não pode ficar sozinha. Nunca. A assinatura tremia. Era do próprio avô, escrita meses antes de seu isolamento final. Miguel não conhecia bem o velho. Tinham se falado poucas vezes, quase sempre por obrigação familiar, e ele jamais visitara a tal casa da colina. Mas a curiosidade e a ideia de reformar e vender o imóvel herdado falou mais alto.
Quando Miguel chegou ao vilarejo, a atmosfera o atingiu de imediato. Era como entrar em outra década. As casas, em sua maioria de madeira, tinham janelas pequenas, cores desbotadas e estavam rodeadas por trilhas de terra batida. Os moradores mais antigos o observavam com cautela, como se reconhecessem no rosto dele os traços de alguém que havia tentado esquecer. Ninguém o cumprimentou de verdade. Apenas desviavam os olhos e voltavam para dentro. A casa, ao final de uma subida íngreme, parecia maior do que ele imaginava. Era antiga, com telhado de telhas de barro e varanda de madeira escurecida pelo tempo. Estava fechada, mas as chaves estavam dentro da mesma carta, junto com um aviso em letras menores. Se escutar o assovio, não responda. Nunca. Miguel riu daquilo. Pensou que fosse alguma superstição boba, histórias do interior. Mas naquela mesma noite, ele entenderia que certas advertências não são metáforas. Ao entrar na casa, sentiu o peso do ar, o cheiro de madeira úmida, de mato seco, de tempo preso. Tudo estava no lugar. Uma cozinha rústica com fogão a lenha, um quarto com armário embutido, uma estante cheia de cadernos antigos. Mas o que mais chamou atenção foi um baú, trancado, e ao lado dele, uma cadeira de balanço virada para a janela, como se alguém tivesse saído dali às pressas. Havia ainda um diário aberto em cima da mesa, com páginas escritas à mão pela mesma letra trêmula da carta. A primeira frase, grifada: "Ela me assovia toda noite." Mas não é para chamar, é para lembrar. Miguel leu aquilo mais como poesia do que como aviso. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir no sofá da sala, algo cortou o silêncio. Não era um animal, não era vento. Era um som agudo, ritmado, um assovio, longo, constante. Parecia vir da parte de trás da casa. Ele levantou imaginando que fosse alguém pregando uma peça, mas ao acender a lanterna do celular e sair para os fundos, não viu nada. Nenhuma pegada, nenhum animal, nenhum rastro. Apenas o som de novo, mas agora vindo da frente. Voltou assustado, trancou a porta. E então o som parou. Só que junto com o silêncio veio outra coisa. A cadeira de balanço da sala agora estava virada para dentro, como se alguém tivesse sentado ali para observá-lo dormir. E o diário, antes aberto em uma página qualquer, agora exibia outra frase: "A dívida é sua agora." Na manhã seguinte, Miguel acordou com uma sensação de que havia algo fora do lugar. Não sabia dizer se era um sonho ou realidade. A única coisa que lembrava com nitidez era o som do assovio, ecoando pela casa como uma memória que se recusa a morrer. O diário continuava sobre a mesa, aberto na página onde alguém havia escrito: "A dívida é sua agora." Miguel, tentando racionalizar os acontecimentos, decidiu procurar mais informações na vila. Ele precisava entender o que estava herdando além de paredes e telhado. Na padaria, arriscou puxar conversa com uma senhora que vendia bolos. Quando mencionou o nome Adalvino, ela congelou por um instante, abaixando os olhos como quem decide se vai falar ou não. Depois, num tom baixo, disse: "Teu avô não era ruim, mas mexeu com coisa que nem benzedeira queria curar." E então, saiu andando sem olhar para trás. Na igreja da vila, encontrou o padre Jaime, que parecia ser um dos poucos dispostos a falar. O homem o levou até o pátio dos fundos, longe de ouvidos curiosos, e lá contou que Adalvino teve, durante décadas, uma convivência pacífica com forças que ninguém compreendia completamente. Ele era neto de benzedeira, sim, Dona Severina, mas com o tempo deixou de benzer e passou a negociar com aquilo que não se nomeia. A Matinta não é só uma mulher que aparece assoviando, é um aviso, um lembrete do que foi prometido e não foi cumprido. O padre explicou que na lenda antiga, a Matinta se manifesta quando um pacto é quebrado. Ela pede algo em troca, e se não recebe, cobra à sua maneira. Seu avô fez um trato. Ninguém sabe ao certo qual, só sabemos que ele não pagou. Na volta para casa, Miguel se lembrava de outra anotação no diário. Ela não vem de dia, mas observa. Com essa frase ecoando na mente, ele começou a vasculhar os cômodos. No porão, encontrou uma prateleira escondida atrás de tábuas soltas. Nela, havia cabaças secas, penas, dentes de animais e um pano escuro com desenhos feitos à mão, símbolos que ele jamais tinha visto. No canto da parede,
colada com pregos enferrujados, uma fotografia antiga mostrava uma mulher de vestido preto, com os olhos semicerrados, sentada em frente à casa. Na parte de trás da foto, uma inscrição desbotada, a última vez que ela pediu. A data? 12 de agosto de 1963. Era o aniversário de Dona Severina. Naquela noite, enquanto relia o diário, percebeu que algumas páginas estavam presas. Ao soltá-las com cuidado, descobriu algo ainda mais perturbador. O relato detalhado de um encontro. Seu avô descrevia uma noite em que ouviu o assovio e, ao sair, encontrou uma figura encapuzada. A Matinta não falava, apenas observava, e, ao estender a mão, o fez jurar algo em troca de proteção. Prometi o que ela quis, e me arrependi no dia seguinte, mas já era tarde. Ela veio toda a noite desde então. Miguel engoliu seco. Tudo o que achava superstição agora se tornava concreto. O que seu avô havia prometido? Por que ele não pagou? E o mais inquietante, o que exatamente agora era cobrado dele? Naquela noite, o vento soprou mais frio do que de costume. O tipo de frio que não vem da temperatura, mas de uma sensação. Uma brisa úmida, espessa, que atravessa as paredes, penetra os ossos e carrega consigo o aviso ancestral de que algo se aproxima. Miguel havia adormecido na cadeira de balanço da varanda, com o velho diário de seu avô ainda aberto em seu colo. A página marcada falava de um pacto não rompido e de um ciclo que não se fecha enquanto houver descendência. Mas antes que pudesse terminar a leitura, seus olhos se renderam ao cansaço. Foi então, por volta das 3 da manhã, que o assovio retornou. Não vindo da mata como antes, mas da entrada da própria varanda. Um som longo, arrastado, melancólico, que parecia surgir de lugar nenhum, e ao mesmo tempo de todos os cantos. Ele acordou com um sobressalto, sentindo o coração acelerar e o ar rarefeito. O diário estava fechado, mas o marcador havia mudado de lugar. Uma nova página estava exposta, e nela uma única frase escrita com uma caligrafia diferente. Ela vem quando o último a negar já esqueceu que negou. Miguel tentou se levantar, mas seus músculos pareciam não obedecer de imediato. Um calafrio percorreu sua espinha, e o som do assovio agora estava dentro da casa. Não era eco, não era imaginação, era real. Passos leves, quase flutuantes, cruzavam o assoalho de madeira da sala. Cada passo soava abafado, como se pés descalços e antigos tocassem com delicadeza um espaço que já conheciam bem demais. Ele se aproximou lentamente da porta da frente, segurando o diário como se fosse um escudo. A maçaneta girou sozinha. Não com violência, mas com a suavidade de quem não precisa forçar a entrada, porque já pertence àquele lugar. A porta se abriu apenas o suficiente para que uma figura se revelasse entre a névoa. Era uma mulher encurvada, coberta por um manto escuro, o rosto parcialmente oculto por sombras e pelos longos cabelos. Um véu escuro escondia seus olhos, mas Miguel sentiu que ela o observava com precisão cirúrgica. A figura estendeu a mão ossuda, sem dizer uma palavra, esperando algo. Seu assovio cessou, e o silêncio que o substituiu foi ainda mais aterrorizante. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Nenhuma palavra saiu. Tentou dar um passo para trás, mas seus pés estavam enraizados ao chão da varanda. A figura então sussurrou, não com a boca, mas diretamente na mente dele. O velho prometeu. A palavra dada não morre com o corpo. E então ela desapareceu. Não caminhou de volta. Não sumiu no ar. Apenas não estava mais ali. A porta se fechou sozinha. E a única coisa que restava era um pequeno amontoado de penas pretas aos pés de Miguel. Penas de corvo, reluzentes sob a fraca luz do luar, dispostas em espiral, como um sinal, uma marca ou talvez uma sentença. Na manhã seguinte, Miguel não comentou com ninguém o que havia acontecido. Não que ele tivesse alguém por perto para comentar. Seus dias naquela casa eram solitários, e agora ele começava a perceber que essa solidão era mais um isolamento imposto do que uma escolha. Ao caminhar pela varanda, encontrou as penas ainda dispostas em espiral, intocadas pelo vento da madrugada. Ao tocá-las, um leve arrepio percorreu seus dedos. O som do assovio parecia ter deixado ecos na madeira, como se tivesse impregnado as fibras da casa. Voltando ao diário,
Ele procurou a página que havia sido misteriosamente marcada na noite anterior. A caligrafia irregular ainda estava lá, mas uma nova anotação havia surgido. Abaixo da anterior, em letras ainda mais trêmulas, dizia: "Se ouvir seu nome no escuro, não responda." Aquilo o arrepiou de forma visceral. Até aquele momento, a presença da Matinta ainda era um conceito nebuloso, uma figura distante que habitava o imaginário popular. Mas agora, ela conhecia seu nome. Na tentativa de entender melhor com o que estava lidando, Miguel foi até o centro da cidade de Cerração do Norte, onde havia um pequeno núcleo histórico preservado, uma praça central cercada por casas coloniais e uma igrejinha datada do século XVIII. Lá encontrou Dona Elza, uma senhora de fala mansa, guardiã das memórias orais da região. Ao mencionar o nome Matinta Pereira, a expressão dela se fechou como uma cortina pesada sendo puxada. "Tem nome que a gente não deve chamar em voz alta", disse, quase em sussurro. Mas depois de um pouco de insistência, ela revelou algo que poucos ousavam contar. Segundo os mais antigos, a Matinta é um espírito ancestral, ligado às mulheres curandeiras que foram perseguidas por suas práticas e saberes. Muitas delas eram benzedeiras, parteiras ou rezadeiras que viviam nos arredores das matas. Quando injustiçadas ou traídas, sua alma não descansava e continuava vagando à procura de promessa quebrada. "Ela não leva quem ela quer", explicou Dona Elza. "Leva quem esqueceu do que prometeu e quem escuta o chamado." Miguel voltou para casa com a cabeça cheia e o coração pesado. No caminho, percebeu que os pássaros haviam desaparecido. Nenhum canto, nenhum voo, só o silêncio. E no meio desse silêncio, enquanto estacionava a velha caminhonete de seu avô, algo o fez gelar. O vento soprou entre as árvores e por um breve segundo sussurrou seu nome. Não alto, não direto, mas sutil. Um sussurro que só se ouve quando se está sozinho. Miguel travou o motor e ficou imóvel, esperando que fosse apenas imaginação. Mas do meio da estrada de terra, uma única pena negra cruzou o ar e pousou sobre o para-brisa. A Matinta não apenas sabia seu nome, ela já estava no caminho de volta. Os ventos sopravam com força sobre Cerração do Norte, fazendo com que as árvores em torno da velha casa cantassem uma melodia assombrosa. Na madrugada do terceiro dia, Miguel foi acordado novamente, mas dessa vez não por um sonho nem por passos. Era um som agudo e melancólico que cortava o silêncio como uma navalha. Um assovio, longo, arrastado e incrivelmente humano. Ele levantou assustado e foi até a janela. A escuridão era tão densa que as sombras pareciam se mover sozinhas. Mas o assovio continuava, quase chamando por ele. Lembrou-se então de uma frase do diário: "Se ouvir o assovio, não responda. Jamais responda." Mas a curiosidade era mais forte. Pegou uma lanterna e saiu da casa, decidido a descobrir de onde vinha aquele som. As ruas desertas da cidade pareciam ter sido esvaziadas por completo, como se os moradores soubessem de algo que ele não sabia. E no cruzamento das ruas, ele a viu. Sentada em um banco enferrujado, coberta por um xale escuro e com as pernas finas balançando como se fossem de uma boneca velha, estava uma figura idosa. Parecia tão frágil quanto o vento que passava por ela. Seus olhos estavam escondidos pela sombra do véu escuro e desgastado, mas o som que saía de sua boca era inconfundível. O assovio. Miguel parou, hesitou em se aproximar, mas sua racionalidade insistia que era apenas uma senhora, uma moradora. Talvez até alguém precisando de ajuda, pensou. Ele se aproximou e disse: "A senhora está bem?" Ela parou de assoviar, virou o rosto devagar e então falou com uma voz tão rouca quanto madeira arranhada: "Eu sei quem você é, Miguel, e sei por que veio." O sangue gelou em suas veias. Ela o conhecia, sabia seu nome. E mais do que isso, parecia conhecer seus pensamentos. De repente, ela se levantou com uma agilidade impossível para alguém daquela idade. Não correu, não gritou, apenas desapareceu na neblina, deixando o eco do assovio flutuar entre as ruas da cidade. Miguel voltou para casa cambaleando, tentando aceitar que talvez aquela fosse a figura que o velho enfrentou, que os vizinhos evitavam mencionar e que o diário havia alertado. Mas ao chegar na varanda,
Algo o esperava. O velho banco de madeira, aquele que ficava ao lado da porta, agora tinha uma pena preta sobre ele. E ao tocá-la, ouviu, dentro de sua mente, o mesmo assovio, agora muito mais próximo. Miguel passou o resto daquela noite acordado, sentado na cadeira de balanço que ficava no quarto, observando a pena preta repousar sobre a mesa. Era pequena, leve como poeira, mas carregava um peso estranho, invisível, como se algo ancestral estivesse grudado a ela. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, Miguel voltou ao diário do avô e, entre as últimas páginas, encontrou uma menção que havia ignorado até então. Um nome sublinhado com força. Dona Marieta, a última benzedeira da cidade. Aquela que, segundo os relatos do velho, era a única que sabia lidar com a velha do assovio. Na manhã seguinte, Miguel percorreu os arredores perguntando por ela. Não foi fácil. Muitos moradores desviavam o olhar. Outros diziam que ela tinha partido há anos, mas uma senhora do mercadinho revelou, com um olhar tenso, que Marieta ainda estava viva, vivendo isolada nos limites do bairro mais antigo, em uma casa escondida atrás da antiga escola municipal. Ela não fala com ninguém, só vai se você estiver preparado, avisou a senhora, com a voz embargada. Com o diário em mãos e um misto de medo e determinação no peito, Miguel seguiu as instruções. A trilha de terra o levou até uma construção de madeira deformada pelo tempo, onde o mato quase escondia a entrada. Bateu na porta 3 vezes. O som oco reverberou pela casa. Nenhuma resposta. Quando estava prestes a desistir, a porta rangeu sozinha. Um aroma de ervas secas e incenso tomou conta do ar. Lá dentro, a luz era fraca, mas havia velas acesas em cada canto. E sentada em uma poltrona de palha, com os cabelos brancos como névoa e os olhos semicerrados, estava ela, Dona Marieta. Antes mesmo que Miguel dissesse uma palavra, ela murmurou. Você a viu, e ela também te viu. Miguel hesitou. A Matinta? Perguntou. A benzedeira assentiu com um gesto lento, como quem lida com isso há tempo demais. Marieta contou que a velha dos assovios aparecia sempre que havia uma dívida espiritual deixada para trás, que ninguém havia por acaso. Ela seguia o sangue dos que herdavam o que não entendiam. Teu avô mexeu com o que devia ter sido respeitado. Você abriu as portas. Agora ela quer algo em troca. Miguel tentou entender o que aquilo significava, mas Marieta não respondeu de imediato. Apenas apontou para a porta dos fundos e disse: tem algo que você precisa ver. Miguel atravessou a casa da benzedeira com os pés pesados, sentindo a madeira do assoalho ranger a cada passo. O corredor até os fundos era estreito, decorado com pequenos quadros que pareciam ter sido pintados à mão, representações de figuras do folclore, de olhos grandes e vazios, cercadas por mata e sombras. Ao chegar à porta dos fundos, Dona Marieta continuava sentada apenas observando. Vá, você precisa saber o que carrega. Miguel empurrou a porta devagar. Do lado de fora havia um pequeno quintal. No centro, uma árvore seca, retorcida como se tivesse sido fulminada por dentro. Em sua base encravada na terra, estava uma caixa de madeira escura, selada com cordões vermelhos e penas presas por nós. A benzedeira se aproximou por trás e disse: seu avô tentou conter o que não podia ser contido. Fez um trato, mas esqueceu de pagar. Miguel, com as mãos trêmulas, se ajoelhou e tocou a caixa. Ao encostar nela, um frio percorreu sua espinha, como se a noite tivesse descido sobre ele no meio do dia. Marieta então explicou que, muito tempo atrás, o velho precisou da ajuda da Matinta. Pediu algo, um favor que a maioria jamais ousaria solicitar, e em troca, ela viria buscar. O mais assustador era que o favor não tinha sido feito por ganância. Pelo que dizia o diário, o velho queria salvar alguém da família, talvez a mãe de Miguel, que sofrera de uma doença grave na juventude. O problema era que o trato não termina quando o favor é concedido. Ele só começa. A Matinta cobra, quando menos se espera, e nunca aceita atraso. O diário falava de um ritual mal feito, interrompido, algo selado às pressas com ervas e orações incompletas. Uma dívida espiritual passou de geração em geração até chegar a Miguel. Ela não quer você. Ela quer o que ele prometeu. E você é o único que pode entregar, disse Marieta. Quando Miguel perguntou o que exatamente havia sido prometido,
A benzedeira ficou em silêncio por um instante e apontou para o céu escurecendo. Escute bem. Ela só assovia quando já está por perto. E então veio o som, agudo, longo, um assovio familiar vindo da direção da casa de Miguel, mesmo com ele a quilômetros de distância. O pavor o atravessou por inteiro. A Matinta não o tinha seguido. Ela tinha voltado para onde tudo começou. Miguel correu, não pelo medo de um barulho no escuro, mas pelo peso esmagador de uma presença que não se vê, mas se sente. Cada passo no caminho de volta parecia mais difícil que o anterior, como se o próprio chão o puxasse para baixo. Quando finalmente chegou ao topo da trilha que levava à sua casa, já era noite fechada. A neblina cobria o vale com uma espessura quase líquida e nenhuma luz parecia vencer aquele breu. Mas a casa estava acesa, iluminada por dentro, como se alguém o esperasse. Ele sabia que não tinha deixado nenhuma luz acesa ao sair. E mesmo assim, havia um brilho quente escapando pelas janelas como o de velas. Do lado de fora, nenhum som além do vento passando entre as árvores, e de vez em quando, um assovio cortando o silêncio. Longo, quase humano. Miguel hesitou ao pôr a mão na maçaneta. Mas o que o impedia de fugir não era coragem. Era um senso inevitável de que, se não entrasse agora, a dívida jamais seria quitada. E aquilo o seguiria para sempre. Ao empurrar a porta, viu sua sala tomada por velas e sombras dançantes. E no centro, repousava o diário, aberto. As páginas viradas para um trecho que ele não se lembrava de ter lido. Aquele novo trecho parecia escrito à mão, mas com caligrafia irregular, diferente da do avô. Dizia: quando ela voltar, não olhe direto nos olhos, não pergunte o que quer. Você sabe, e se ouvir seu nome, finja que não é com você. As palavras pareciam recém-escritas, a tinta ainda fresca. Ao lado do diário, um pacote envolto em pano preto. Dentro, penas escuras, dentes de animais e algo que parecia um pequeno osso envolvido em linha vermelha. Miguel recuou, o coração batendo rápido. E foi nesse momento que ouviu um arrastar de passos vindo do andar de cima. Lentamente, um peso, como se alguém subisse um degrau de cada vez, fazendo questão de ser ouvido. A escada de madeira estalava com um som familiar. O mesmo som que ouvira na infância. Era ela, Matinta. Ela não precisava ser vista para se impor. Ela estava ali, como o próprio ar, impregnando tudo. Miguel fechou os olhos por um instante. Se lembrou das palavras de Marieta. Ela só vem buscar o que é dela. Mas o que era exatamente dela? A promessa? A alma? O nome? Ou a continuidade da lenda? O silêncio dentro da casa ficou denso, como se o próprio ar se recusasse a circular. Os passos cessaram antes de alcançar o último degrau, e por um instante, Miguel acreditou que tudo fosse apenas um jogo de sua mente esgotada. Mas então, a porta do quarto, que era de seu avô, rangeu. Um som lento, arrastado, como se dedos invisíveis empurrassem a madeira só o suficiente para criar expectativa. Miguel não queria subir, mas o corpo agia por impulso, como se algo o puxasse pela espinha. Subiu cada degrau em silêncio, evitando até respirar fundo. Ao chegar ao topo, a porta estava entreaberta. Dentro, escuridão, mas no ar um cheiro forte de tabaco e terra molhada. Uma vela solitária queimava sobre a cômoda, revelando uma sombra encurvada no canto do quarto. E então, ela falou. Uma voz sussurrada, rouca, quase como o assovio tomando forma de palavras. Miguel era seu nome, mas dito de uma forma que ele jamais ouvira antes. Uma pronúncia antiga, arrastada, como se o som saísse direto da terra. Ele tentou responder, mas a voz sumiu. A sombra não se movia. Estava ali apenas observando, e foi nesse momento que ele viu. Os olhos brilhavam no escuro como brasas apagando. Não piscavam, apenas o fitavam. Dentro deles havia a lembrança de todos que já a viram antes, de todos que a prometeram algo e falharam. Miguel recuou. O corpo tremia sem controle, mas não por medo. Era como se uma parte dele soubesse que estava diante de algo muito mais antigo do que sua própria linhagem. A sombra no canto não se moveu, mas os olhos o seguiram, mesmo enquanto ele voltava os passos, mesmo quando saiu do quarto e desceu correndo as escadas. Na sala, a vela que deixara sobre a mesa agora estava apagada,
embora a cera ainda estivesse quente. Lá fora, o vento uivava como se imitasse vozes, e então ele entendeu. Aquilo não estava apenas na casa, estava nele. Quando sentou no sofá tentando recuperar o fôlego, sentiu um peso nos ombros, como se alguém tivesse acabado de sair de suas costas. Revirou os bolsos em busca do velho diário e folheou as páginas freneticamente. Havia trechos que não lembrava de ter lido antes. Frases riscadas que agora estavam legíveis. Prometia em nome dele, mesmo sem saber. Agora é dela. Miguel sentiu o chão fugir. Aquilo não era uma visita, era uma cobrança. A Matinta Pereira não tinha vindo por ele. Mas agora, era com ele que o pacto estava. E a promessa não era uma escolha, era herança. O avô havia sido protegido por anos. Protegido por respeitar os ritos, por oferecer o que ela pedia. Miguel nunca soubera disso. Nunca consentiu. Mas ao herdar a casa, herdou também o peso de uma dívida silenciosa. E ela, agora, cobrava. Miguel tentou abandonar a casa. Deixou tudo para trás ao amanhecer seguinte, atravessando as estradas de terra como quem foge de um incêndio invisível. Mas Serração do Norte parecia recusá-lo. A neblina surgiu cedo demais naquele dia, densa e branca. O sinal do celular não voltou. E os pneus do carro, intactos quando parou para abastecer na noite anterior, estavam murchos e rasgados como se tivessem sido mordidos. Retornar parecia a única opção. Ao pisar novamente na varanda, percebeu. A casa estava diferente. Mais úmida, mais escura, como se houvesse respirado em sua ausência. Um cheiro de tabaco queimado e enxofre flutuava no ar. O rádio, que ele jurava ter deixado desligado, tocava uma melodia antiga, um lamento quase imperceptível, como se alguém assoviasse bem de longe. Quando subiu para o quarto, encontrou uma pena preta sobre o travesseiro. Uma pena enorme, ressecada, ainda com fiapos de barro na haste. Ela havia entrado, ou nunca saído. Nos dias que seguiram, Miguel tentou ignorar. Limpou a casa, tentou vender móveis antigos, doou quadros. Mas quanto mais se desfazia do passado, mais ele retornava em formas que não podia entender. O espelho do banheiro começou a embaçar palavras. As janelas batiam sozinhas com força, mesmo sem vento. Certa noite a casa inteira cantou. Um assovio, depois outro. E então um terceiro, mais fino, mais longo, mais fundo. Não era eco, era convocação. Miguel já não sonhava. Ou melhor, sonhava acordado, mesmo com os olhos abertos. As sombras da casa assumiam formas impossíveis de ignorar. Ora pareciam mãos pressionando o teto, ora aves de penas escuras rastejando pelas frestas. Os moradores mais antigos de Serração do Norte, ao vê-lo na rua, cruzavam discretamente os dedos ou murmuravam orações baixas, pedindo proteção divina. As crianças o evitavam. Até os cães latiam para seu reflexo nas janelas. Algo nele havia mudado. No espelho, sua imagem parecia mais pálida, como se estivesse se desfazendo lentamente em algum lugar entre este mundo e o outro. As roupas amanheciam com poeira de folhas que não existiam no quintal. No sótão, onde jurava nunca ter subido, encontrou uma caixa com símbolos riscados em carvão, desenhos circulares com olhos no centro e penas coladas com sebo antigo. No fundo da caixa, um papel dobrado em 7 partes. Nele, um aviso escrito em letra quase apagada. Onde o assovio entra, a palavra cala. O nome se perde, a dívida retorna. Miguel tentou queimar o papel, mas as chamas se recusaram a tocá-lo. Tentou enterrá-lo. No dia seguinte, o papel estava em cima da mesa, dobrado da mesma forma. Foi então que ele entendeu. O vínculo havia sido selado, não com palavras, mas com aceitação. Ao permanecer ali, ao escutar os assovios, ele havia respondido. A Matinta não pedia permissão, apenas esperava que alguém escutasse. E Miguel escutou. No dia seguinte, Miguel acordou com a garganta seca e a sensação de que havia conversado com alguém durante a madrugada. Não lembrava do conteúdo, mas jurava ter sussurrado seu próprio nome inúmeras vezes. A voz que o chamava era feminina, rouca e arrastada, como se saísse de uma boca coberta de folhas secas. O som não parecia vir de fora da casa, nem de dentro dela.
vinha de algum lugar entre os dois. Quando abriu a porta da frente, encontrou penas pretas alinhadas no batente, todas voltadas para dentro. Ele as varreu para longe, mas ao piscar, elas estavam de volta, exatamente no mesmo lugar. Tentou sair, andar até o povoado, conversar com alguém, mas os caminhos estavam diferentes, tortuosos, como se a própria terra quisesse que ele se perdesse. A neblina que cercava os arredores da casa agora cobria toda a estrada, abafando os sons do mundo. Nem mesmo os galos do vizinho cantavam mais. Dentro da casa, o relógio de parede parou. Os ponteiros fixaram-se nas 3 da manhã, o mesmo horário em que o velho costumava ouvir o assovio. Naquele silêncio denso, Miguel começou a ouvir não apenas uma, mas várias vozes. Algumas choravam, outras riam. Todas sussurravam frases soltas como lamentos inacabados. Mas havia uma que se destacava. Você ficou como ele ficou. Agora é com você. Miguel começou a perceber que não era o primeiro, nem seria o último. A Matinta havia feito daquele lugar seu palco de repetição. Um ciclo que se reiniciava sempre que alguém ousava não temer o assovio. E agora, ele fazia parte do enredo. Na noite seguinte, Miguel preparou-se como nunca. Trancou portas e janelas, acendeu todas as velas que encontrou, fez o sinal da cruz em cada batente da casa e, pela primeira vez, ajoelhou-se em frente ao oratório do velho, pedindo proteção. Recitou orações que mal lembrava, mas que pareciam surgir de algum canto esquecido da memória. Do lado de fora, o vento começou a soprar como uma serpente invisível. As árvores gemiam e, no meio do barulho, veio o assovio. Desta vez, não foi breve. Prolongou-se por segundos intermináveis, atravessando o telhado, as paredes e os ossos de Miguel. Ele tremeu, mas permaneceu ajoelhado, de olhos fechados. As velas tremularam violentamente. Algumas se apagaram sozinhas. E então, a voz. Ela voltou. Você ouviu. Agora precisa ver. Quando Miguel abriu os olhos, não estava mais sozinho. No canto mais escuro da sala, entre sombras que não pertenciam à luz das velas, surgiu a silhueta encurvada de uma mulher muito magra, com cabelos caindo em longos tufos e um lenço encardido cobrindo parte do rosto. O olhar era vazio, mas atento, como se soubesse tudo o que ele sentia. A figura não caminhava, mas deslizava, e onde passava, o chão parecia envelhecer. Miguel tentou gritar, mas sua voz falhou. Tentou correr, mas os pés estavam colados ao chão. Ela se aproximou até o oratório, olhou diretamente para a imagem do santo e assoviou. Foi então que tudo silenciou de uma vez. O vento cessou, as velas se apagaram e Miguel sentiu um frio tão intenso que cobria todo o seu corpo. Em seu ouvido, ouviu a última frase antes do breu total. Agora você entende por que ninguém volta. Que naquele instante, Miguel desapareceu da mesma forma que o velho um dia desapareceu, sem deixar rastros, sem testemunhas, apenas o eco de um assovio que continuaria esperando o próximo a herdar o silêncio. Algumas histórias não têm final, apenas continuam à espreita, esperando um novo começo. Dizem que a casa ainda está lá em silêncio, com janelas que não se abrem mais e um portão que range mesmo sem vento. À noite, moradores vizinhos relatam ouvir um assovio. Sempre o mesmo, como se alguém estivesse chamando por outro herdeiro. Ninguém ousa chegar perto. Ninguém quer ser o próximo a entender o que Miguel entendeu. A Matinta Pereira, como chamam por essas bandas, não quer ser esquecida. E talvez seja por isso que, se você ouviu até aqui, agora ela sabe que você também ouviu. E o que ela mais quer é ser ouvida. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos relatos. Deixe seu comentário contando. Você já ouviu falar da Matinta Pereira? Acredita que esse tipo de assovio pode mesmo carregar algo além do vento? E se uma herança como essa fosse deixada para você, o que faria? Nos vemos no próximo mistério. Mas até lá, feche bem as janelas e se ouvir um assovio, não responda, nunca responda.